Fernanda Manhota já na tela conosco mais uma vez. Manhota, Trump insiste que a guerra não afetou a relação com a China. Você enxerga que o conflito aumentou a tensão para um futuro encontro entre Trump e Xi Jinping? Pois é, Yuri, essa é uma ótima pergunta e eu diria que é um daqueles casos em que a situação não escalou por um excesso de pragmatismo, sobretudo do lado chinês, né? Os chineses têm sido considerados grandes vencedores dessa disputa entre os Estados Unidos e o Irã, apesar do dano econômico colateral, né, que eles eventualmente possam sofrer, né? A gente sabe que o Irã é o principal ou um dos principais fornecedores de insumos energéticos para a China. Do ponto de vista do próprio Irã, a China é o cliente mais importante. Muita gente chegou a cogitar que uma das motivações do presidente Trump para empreender esse conflito dessa forma, nesse momento, é porque, de certa maneira, isso representaria uma forma de criar gargalos para os chineses. Então, os chineses seriam uma motivação secundária importante para os Estados Unidos. A tentativa, né, de desabastecer a China teria passado pelo cálculo e pelo racional do presidente Trump quando ele iniciou esse conflito. Agora, a gente precisa levar em consideração que, embora isso fizesse algum sentido lógico, o que não estava na conta do presidente Trump é que os chineses tinham se preparado para não ser tão dependentes assim, né, do petróleo que vem dos mercados internacionais. Inclusive, essa é a pergunta que não quer calar hoje. Muita gente se questiona sobre como foi feito, onde estão estocados e a partir de que lógica os chineses garantiram, né, esses insumos dentro do seu próprio território. Está claro que os chineses têm um estoque e que esse estoque foi justamente construído para diminuir a dependência externa. Do ponto de vista geopolítico, Yuri, essa é uma armadilha inevitável, né? Grandes nomes das relações internacionais deram, inclusive, título a isso. Alguns chegaram a dizer, como, por exemplo, foi o caso de um célebre intelectual de relações internacionais, que essa seria a armadilha de Tucídides do século XXI, quer dizer, duas grandes potências disputando transição hegemônica. O conflito é inevitável. É inevitável, mas ele não é desejável em todas as circunstâncias. Então, os chineses têm sido muito cuidadosos, né, nessa triangulação ali no Irã, porque, afinal de contas, os Estados Unidos se meteram em uma enrascada e drenaram as suas capacidades por conta própria. Do ponto de vista prático, o que aos chineses interessa, né? Aos chineses interessa a superexposição do presidente Trump e os efeitos políticos domésticos que isso gera. Os chineses se beneficiam desse desgaste doméstico e também têm se beneficiado do teste de força que acabou se tornando o caso iraniano para o próprio sistema de alianças dos Estados Unidos, né? A OTAN ficou muito vulnerabilizada, ela que já vinha sofrendo pressões desde a Ucrânia, depois enfrentou um momento de teste muito severo ali com o caso da Groenlândia e chegou ao seu momento ápice, eu diria, de questionamento quando o presidente Trump chegou a dizer, inclusive, que cogitaria abandonar a aliança depois que ele não foi atendido no clamor ali em relação ao caso de abertura, né, de Hormuz. Então, nesse sentido, eu diria que a situação ela é menos favorável do que os líderes fazem parecer, né? Quer dizer, todo mundo tenta transparecer uma certa lógica de normalidade, como se as relações tivessem sido pouco afetadas, como se não houvesse ali um dilema geopolítico colocado, e ele sim existe e vai ser testado não só no Irã. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque Cuba vem aí, vai ser um outro lugar onde esse tipo de relação vai se testar, como já foi o caso também na Venezuela, mas ela não escalou, não por falta de vontade ou não por falta de interesses conflitantes, mas por perceberem, Yuri, cada um dos lados, que às vezes o dano colateral desse enfrentamento direto ele é maior do que o benefício e, portanto, ele não vale a pena. Eu diria que a contenção dos chineses tem a ver com aquela ideia de deixar os americanos se enforcarem por conta própria, enquanto eles organizam a casa para sofrer menos, né, com o colateral econômico, e do lado americano, os Estados Unidos eventualmente colocam carga quando precisam polarizar a China como grande adversário internacional. Mas quando vem que isso vai extrapolar para a esfera real, né, para o mundo prático, eles recuam porque sabem que não dá para lutar todas as guerras ao mesmo tempo. É a história do dilema da superexpansão imperial, né? Mesmo as grandes potências têm que escolher as suas brigas, viu, Yuri?
Sem dúvida, Fernanda Manhota. E olha, você traz, né, o pragmatismo da China e a lição de casa que a China fez para diminuir, né, e diversificar a dependência de combustíveis, né, de energia para em relação a outras partes do mundo também. Na sua avaliação sobre o aspecto dos Estados Unidos, e gostaria que você incluísse nessa sua análise agora a nova dominação ali do espaço venezuelano, né, das reservas da comercialização do petróleo venezuelano e como, na sua avaliação, os Estados Unidos fizeram ou não a lição de casa também nessa diversificação. Pois é, Débora, os Estados Unidos têm trabalhado nisso ao longo das últimas décadas, né? Então, se a gente olhar para a matriz americana, primeiro com a exploração do xisto, isso já foi revolucionário para uma economia como a americana, que era muito dependente do petróleo estrangeiro. Então, o fato de os Estados Unidos terem desenvolvido essa capacidade deu a eles, de certa forma, uma certa autonomia, e isso contou muito, inclusive para reduzir o fator dependência do Oriente Médio, né? Hoje a gente fala muito menos em relação ao quanto os Estados Unidos dependem, por exemplo, do petróleo iraniano, ou mesmo do petróleo saudita, do petróleo do Iraque, como se falava anos atrás, né, lá na época da Primeira Guerra do Golfo, ou mesmo depois da Guerra de 2003, né, no contexto de W. Bush. Isso já não é a mesma coisa, né? Quer dizer, quem está achando que os Estados Unidos estão por aí atacando países porque simplesmente precisam dos insumos, está desatualizado, né? Não é o caso. Os Estados Unidos hoje têm outras formas de obter os recursos energéticos dos quais eles precisam. Depois houve, claro, um período mais dentro do ponto de vista da liderança democrata, em que os Estados Unidos tentaram diversificar para além do petróleo convencional. Então, o presidente Biden, por exemplo, trabalhou muito essa ideia de transição energética. Foi interrompida, claro, essa propositura pela volta do Trump à Casa Branca, o presidente Trump, que não acredita nessa agenda, que voltou a falar de petróleo como fonte energética principal. Mas eu diria que seja pelo xisto, seja pela diversificação da transição energética, seja pela Venezuela, que virou um capítulo novo nessa história, né? E agora com o petróleo que vem da Venezuela, os Estados Unidos também fizeram essa lição de casa. E no final das contas, é uma lição de casa que serve para diminuir as vulnerabilidades. Agora, a gente nunca pode esquecer que, embora essa redução de dependência seja parte de uma espécie de hedge, né, que os países fazem para, de alguma maneira, controlar os seus riscos, a gente continua falando de uma commodity, de um insumo cujo preço é arbitrado a partir da oferta e da demanda internacional. Então, ainda que eles tenham fontes alternativas de provisão, se acontece um choque absolutamente significativo que seja sistêmico, de qualquer tipo, inclusive com o fechamento de estreitos como o de Hormuz, por exemplo, ninguém passa ileso, né? Mesmo quem se preparou um pouco mais. E isso significa, em alguma medida, pressão inflacionária, como de fato já vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente está falando de galões aí a preços bem mais significativos do que eles tinham há tempos atrás. E a base de uma indústria toda, né, que no final do dia repassa essa pressão inflacionária a praticamente todos os mercados. Não é só o combustível que sobe, é praticamente tudo, né? Inclusive a base da alimentação, dos fertilizantes e uma série de outros produtos que já são uma questão hoje para os Estados Unidos e para o mundo todo, né? Os americanos deixam muito claro nas pesquisas de opinião em geral e de intenção de voto em particular que o custo de vida é o fator predominante para escolher político nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que têm problemas sérios nas grandes cidades com moradia, com o preço dos alimentos e assim vai. E, inclusive, a gente falou da China, a China está explorando isso na sua comunicação, assim como o próprio Irã, que nessa semana repercutiu em um monte de redes sociais, fazendo brincadeiras e trocadilhos, né, insinuando que o presidente Trump estaria sendo, com as suas decisões, um dos responsáveis por elevar o preço do petróleo. Então, é isso. Os Estados Unidos, assim como a China, tentam controlar aquilo que é possível controlar, mas no mundo que a gente vive, globalizado, desterritorializado e das commodities, todo mundo divide esse prejuízo, inevitavelmente, em alguma medida, Débora. Fernanda Manhota, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-la aqui no estúdio da CNN em São Paulo. Até a próxima.